Olá para você que nos acompanha, quarta-feira, um novo mês, e a gente chega sempre levando as informações com muita qualidade, responsabilidade e seriedade de sempre aqui no site Power Mix. 1º de abril de 2026, é uma satisfação e um grande prazer ter você aí do outro lado nos acompanhando. E nesta quarta-feira estamos recebendo o vereador Maciel Souza, Republicanos, que hoje vem trazer diversos assuntos importantíssimos para a nossa sociedade mutuense. Vereador, é um prazer mais uma vez estar recebendo. Cabelinho alinhado, bigodinho na régua. É uma satisfação estar com o senhor mais uma vez, um grande parceiro, amigo de longa data. Satisfação a minha, Wesley. Não tem como eu vir para esse canal de informação aqui sem dar um tapa no visual, né? Temos que estar pelo menos na média aqui, mais ou menos na média, para poder nos equiparar a essa qualidade de transmissão, de profissionalismo que são vocês aqui do Power Mix. E à disposição, meu amigo. Vereador Maciel, 2026 a gente está mudando de novo, mais um mês se aproxima, ou aliás, iniciamos. Qual é a sua avaliação desses primeiros 5 meses? Aliás, 4 meses de 2026. Eu acho que é um ano de muita produtividade. É importante nós entendermos, assim, pegando aqui um alinhamento bem plausível. É um ano do qual nós estamos nos adaptando a não ter... perder o foco, vamos dizer assim. Nós estamos entrando numa realidade da nova reforma tributária. Para o cidadão é algo muito confuso, para os gestores públicos é um desafio, e o que nós podemos dizer é que nós estamos buscando resolver, antecipar um problema, principalmente na nossa região, que é uma região extremamente produtora, da qual essa reforma tributária não vem a nos favorecer em praticamente nada, e ao mesmo tempo garantir que as entregas continuem sendo feitas. Nós temos aí uma previsão de que em 2028, assim como diz, hoje é 1º de abril, dia da mentira. Aquele que está lá sentado na presidência falou alguns anos atrás que o grosso ia entrar, e infelizmente nós temos que nos preparar para essa realidade, da qual precisamos de muito comprometimento, pouca distração e, acima de tudo, profissionalizar a gestão pública. É o que nós estamos buscando fazer, e ao mesmo tempo nos atentar àquelas feridas, àquelas pontualidades do dia a dia que precisam estar sendo respondidas também. Ontem a gente acompanhou, o Estado de Mato Grosso acompanhou a movimentação lá em relação ao governo do Estado de Mato Grosso, onde Mauro Mendes deixa a sua cadeira para a entrada de Otaviano Pivetta. Como é que você vê essa movimentação e agora as cartas estão na mesa, né? Como é que a sociedade vai começar a avaliar essa situação do que é o melhor para o Estado de Mato Grosso? Eu acho que o Estado de Mato Grosso, em questões políticas, é um Estado extremamente amadurecido. Nós não podemos, de maneira nenhuma, subestimar a capacidade de análise do cidadão mato-grossense. O cidadão mato-grossense, ele é acostumado com dinamismo, com entrega de verdade e com um governo arrojado, do qual o Mauro Mendes foi capaz de nos mostrar esse potencial de entrega. Então nós temos aqui uma régua que ela tem de subir. Nós tivemos no passado gestões, eu sou aluno da rede estadual de ensino do Mato Grosso da década de 90. Nós tivemos ali gestores na década de 90, que na minha época nós passamos 4 meses de greve, né? Ficamos 4 meses sem estudar, passamos a virada do ano estudando. Pessoas que querem voltar para esse cenário, pessoas que estiveram envolvidas nas maiores movimentações de corrupção da história, querendo estar ali onde o Mauro Mendes esteve. E o Mauro Mendes teve 8 anos aí ao lado de um cara muito capacitado, três mandatos ali em Lucas do Rio Verde, um cara que mostrou o seu potencial administrativo, que é o Otaviano Pivetta. Nesse momento, o Mauro Mendes passa o bastão para alguém que tem realmente a capacidade de subir essa régua de gestão e, ao mesmo tempo, se coloca, tanto o Mauro Mendes, para o crivo da escolha do eleitor, num novo pleito eleitoral, e vem a vez do Otaviano também buscar esta aprovação. Eu acredito que esse amadurecimento da população do Mato Grosso vem justamente em relação ao histórico de profissionalismo, de entrega, anticorrupção e, acima de tudo, de verdade. O eleitor, de modo geral, eu não estou aqui fazendo uma
falando aqui algo fútil, mas o eleitor ele não pode jamais se atrelar a promessas promíscuas. Porque precisamos entender o que é plausível e o que não é plausível. E nós estamos vindo de uma gestão de entregas reais, entregas palpáveis, aquilo que a gente vê. Temos aí uma BR-163, escolas acontecendo as suas entregas e construções, regionais de saúde acontecendo as suas entregas e construções. E Mato Grosso passou por uma inovação em relação a rodovias. Nós somos um estado extremamente produtor e hoje, do nada, você vai visitar um familiar em alguma região aqui das redondezas, está tudo asfaltado. Isso não aconteceu por mágica, isso aconteceu por gestão. Como é que nós vamos querer esse Mato Grosso daqui para frente? Vamos relembrar da década de 90, nós vamos nos vivenciar a época das corrupções, do sanguessuga, dos mensalinhos, dos mensalões, ou vamos pegar essa régua de gestão do Mauro Mendes e subir? É uma escolha que a gente precisa fazer com amadurecimento. Não é com um sorrisinho na cara, não é com tapinha nas costas, é com entrega, é com gestão, e é isso que nós temos que ter esse comprometimento. Olhe para o seu filho, olhe para sua filha, olhe para as suas futuras gerações e que Mato Grosso que você quer entregar para ele. Essa é uma escolha. Ao mesmo tempo, agradeço aí o Mauro Mendes por ter trabalhado por um Mato Grosso, ser vaiado por este Mato Grosso e entregar a sua gestão sendo aplaudido. Quando a gente observa que a quantidade de asfalto que foi construído no estado do Mato Grosso é apenas de 2019 para cá, algo que mais de 300 anos que o estado tem, não foi possível de fazer nas gestões passadas, porque estavam envolvidos com outras situações, principalmente nesse enriquecimento para si mesmo, para o seu grupo, e ver uma gestão desta maneira, ou seja, time que está ganhando não se deve mexer, deve-se dar continuidade ao trabalho e trabalho bem feito que tem sido construído. E assim, talvez, se a sociedade entender, o Otaviano terá mais 4 anos como governador no estado de Mato Grosso. Entretanto, figuras como o Wellington Fagundes vão lutar para assumir essa cadeira. O próprio Jaime Campos, lá atrás, já esteve governando o estado de Mato Grosso. E é uma avaliação, como você bem traz, que a população deve fazer. O que é o melhor para o nosso estado? Mas as cartas estão na mesa. É um jogo de xadrez e Mauro, fora dessa disputa, fora dessa cadeira, ele enfraquece muito o seu lado. Entretanto, ele fez um campo bem especial aí justamente para ter esse apoio, principalmente nesse período. Eu acho que a população tem que olhar para aquilo que realmente foi feito. Nós temos pessoas que fizeram e temos pessoas que não fizeram. E ambas tiveram a oportunidade de realizar. A memória do cidadão ela tem que entrar nesse rol de análise. Como é que você analisa quem já esteve na gestão, teve a oportunidade de fazer e não fez, né? Quem esteve envolvido em esquemas de corrupção, votou, né, em qualquer pauta, em outras oportunidades no Congresso, que não dizem respeito aos interesses do Mato Grosso, principalmente no que podemos falar de moralidade e causas que são plausíveis a realmente interesses da população. E quem fez? Eu acho que o cidadão não deve analisar por sorrisinho no rosto e tapinha nas costas. Mas Mato Grosso merece muito mais. A população de Mato Grosso e a população no Brasil parece ter uma memória muito fraca. Porque assim, pegamos nas eleições passadas a presidenciável, poderíamos ter mantido Jair Messias Bolsonaro enquanto governador ou presidente do Brasil, alguém que com ministérios, com pessoas capacitadas, qualificadas, que cada um ali estava fazendo o Brasil crescer de uma maneira sobrenatural, mas regressaram em busca de um governo que sempre assaltou o nosso país. A população tem uma memória muito fraca e é levada assim, é o sorrisinho bonitinho, é as palavras bonitinhas, em detrimento do discurso. Não, ele é assim, mais fechadão, é militar, é isso. E hoje, como você bem disse nas primeiras palavras, sobre o que o brasileiro, a partir de agora, vai estar vivenciando. Os tributos cada vez mais pesados. E essa tributação é detrimento de quem? São escolhas de pessoas que não têm compromisso com a sociedade. Algum benefício lhes foi dado para que fizessem essa escolha tão ruim em relação à reforma tributária. Ninguém das bases foram consultados.
Não foram consultados prefeitos, não foram consultados vereadores, deputados estaduais não participaram do processo, governadores se levantaram contra. Foi uma decisão tomada em cima de qualquer outra coisa menos da necessidade real da população. Em termos de escolha da população desse atual governo que nós estamos vivendo aqui, Wesley, é uma frase que nós ouvimos muito. O povo tem um governo que escolhe, tem um governo que merece. Eu acho que, infelizmente, nós pagamos por uma maioria. Nós estamos num estado extremamente produtivo. Mato Grosso foi 75% apoiou aí o Jair Messias Bolsonaro. Nós vamos quase 80% da população votou em favor a Jair Messias Bolsonaro. Onde que esse presidente que está aí foi eleito? O que tem impactado positivamente na vida dessas pessoas que o elegeram? Pelo menos com o meu voto ele não foi eleito e jamais será eleito, nunca foi. Né? Eu sou criado numa família de nordestinos, sou maranhense, tenho muito orgulho de falar isso. Nós viemos para esse estado em 1988, quando meu pai veio desbravar aqui na oportunidade de vir para o garimpo, fugindo de uma gestão extremamente alinhada com essa porcaria que nós temos hoje administrando o Brasil. Então, o que nós trouxemos de lá foi nunca votar em alguém alinhado a essa metodologia, a esse conceito de governo. E nós aprendemos, por ser maranhense, o que é o sofrimento, o que é a dor de você ter o seu estado administrado por quem não tem compromisso com a prosperidade. São pessoas que utilizam da miséria, da pobreza, como um potencial de discurso, né? Porque idolatram esses pontos. E quando nós aprendemos que há uma outra verdade, há uma outra face, né, em relação a esse tipo de gestão, nós entendemos que há uma outra opção, que ela é muito mais formidável. E é isso que nós fazemos hoje. Então, assim, o meu passado, do que nós vivenciamos, eu não carrego como lembrança, mas os meus pais falam muito disso. Então, na hora que eu vou votar, eu lembro por que eu saí do Nordeste, por que eu estou aqui hoje e o que eu quero para os meus filhos no futuro. Mas, Maciel, quando você traz essa realidade, você e a sua família teve a possibilidade de chegar num estado como Mato Grosso. Uma outra visão, uma outra concepção do que é prosperidade. A grande maioria, qual é a porcentagem no Maranhão ou de outros estados que apoiam o PT, que tiveram a oportunidade de conhecer o que realmente é prosperidade, a não ser dentro da realidade deles? Essa é a grande máxima. Quando você vem para um estado de Mato Grosso, onde vê tudo funcionando da forma como funciona, como empresa, e nesses outros estados é pão e circo, através da Bolsa Família, através de outras ações que vêm ajudando ali, melhora um salário de um secretário, R$2.000, R$3.000, a pessoa, opa, aqui é o meu patamar. E as outras, em detrimento, passam fome, e só não passam por conta da ajuda de alguns programas. As pessoas não conhecem o que é fora essa realidade que eles vivem, né? Mato Grosso é muito acolhedor, Wesley. Eu morei em Sorriso por um bom tempo e lá nós temos uma comunidade muito, muito grande de maranhenses, de nordestinos. E nós vemos ali diversas opiniões, né? Tem aqueles que ainda preferem a pobreza. A escolha de voto daqueles que idolatram esse tipo de gestão. Mas aqueles que amadurecem. Eu venho para o Mato Grosso viver a realidade do Mato Grosso. Eu venho para o Mato Grosso em busca de uma prosperidade. E para que essa prosperidade esteja alinhada àquilo que eu desejo, eu preciso entender que há um processo que funciona diferente. Então eu não posso, sair do meu estado de origem e vir para outro estado sonhando com algumas realizações e não me desprender daquilo que me mantinha naquela visão de impedimento, né? O inimigo da prosperidade. Eu preciso sair daquela realidade, conhecer uma nova realidade e me adaptar a ela. Infelizmente, nossos conterrâneos conhecem essa realidade da pior maneira, na prática, da ingestão. Nós tivemos aí um período de pandemia, Wesley, que foi muito desafiador. Nós tínhamos lá Jair Messias Bolsonaro na presidência. Hoje nós não temos pandemia, estamos vivendo uma realidade extremamente pior do que era na época da pandemia. E lá no Maranhão nós tínhamos um gestor que desviou o recurso dos respiradores. E onde está esse gestor hoje? Sentado numa cadeira do Supremo
Tribunal Federal. Mas não se pode falar, porque no Brasil tudo se é proibido, num país que diz que existe a democracia, mas democracia para quem? Os interesses. Infelizmente é um país onde exaltamos cada vez mais aqueles que cometem. E não é o cidadãozinho que está assaltando ou furtando objetos na rua, é aqueles que sorrupiam a nação. Isso Exato. Que é o pior. Mas, Marcel, e salientar é que neste programa temos essa possibilidade de falar de diversos assuntos. É sempre muito bom quando a gente encontra pessoas que possa se devagar e ir por diversas outras áreas para falar de informações tão importantes referentes à nossa sociedade. Em relação à Nova Mutum, houve uma apresentação no projeto de lei 008/2026, de autoria sua, demais parlamentares, que propõe a criação do programa Trânsito pela Vida. Em Nova Mutum, sempre foi se discutido sobre essa questão de trânsito, ainda mais numa cidade que cresce constantemente, só que no crescimento vem também a irresponsabilidade por parte de tantos outros que encontram essa facilidade em Nova Mutum, nas ruas sem buracos, pistas perfeitas para se transitar e não para correr, mas essas pessoas acabam não respeitando. Só que aí o município começou a fazer a sua parte, ou seja, colocando radares, colocando diversas outras situações para minimizar a situação, porque daqui a pouquinho estaríamos falando de perdas. E perdas são vidas preciosas, como já tivemos no passado. Só que, em contrapartida, as pessoas começam a dizer, olha, agora o que vai estar sendo feito é uma multa, aliás, uma fábrica de multas. E não é. A gente bem sabe que não é. Mas você tem uma alternativa e está apresentando essa alternativa. Fala pra gente sobre esse projeto. Bem, Wesley, eu vou dar meu ponto de vista como cidadão. Eu detesto multa, porém, quando eu tomo ela porque eu pratiquei alguma infração. Todas as alternativas mais acessíveis em relação ao trânsito foram tomadas em Nova Mutum, né? Criação das lombadas, nas tradicionais, os tradicionais quebra-molas. Nós temos hoje placas aqui que eu acho que é até desnecessária essa quantidade de placa que tem na nossa cidade, mas nós temos elas como alternativa. Eu acho desnecessário, mas há alguém extremamente com capacidade e profissionalismo que está ali para poder dar o veredito dele que supera o meu achismo. E uma das alternativas agora foi o apelo à tecnologia, que é a implantação das lombadas eletrônicas. E é claro que nós nos deparamos com esta insatisfação. Eu passo todos os dias, quando eu vou ao meu trabalho, na minha academia, por uma lombada eletrônica. Nós estamos aí há 60, 70 dias com as lombadas eletrônicas instaladas ali, não tomei nenhuma multa ainda. Nem eu, nem minha esposa. Mas desde o 1º de janeiro. Desde o 1º de janeiro. Então, 120 dias. 120 dias, mais do que eu citei. Então, assim, existe vários fatores aí, a desatenção, enfim, a imprudência, né? Nós vimos aí vídeos na rede social há pouco tempo de pessoas dando um tutorial de como burlar o sistema de fiscalização eletrônica. E há aqueles que adotam esta alternativa e também vão no mesmo sentido. Mas, quando você assume um risco, você pode se deparar com essas consequências. Mesmo não assumindo o risco, há essa consequência também. E, dentre os meios de poder minimizar a aplicação das multas, elas não vão parar de ser aplicadas. Há opção já praticada em outras cidades, em outros estados, né? Nós temos aqui a Várzea Grande, o estado de Santa Catarina, que é a campanha do Trânsito Seguro, que se enfatiza na questão da doação de sangue e de medula óssea. Nós não temos aqui um banco de sangue funcionando em Nova Mutum de maneira integral, regular. Nós não temos aqui a doação de medula óssea, mas medula óssea, mas você pode estar indo até Cuiabá e fazer essa doação, né? Às vezes está por lá, precisa qualquer momento faz o seu agendamento e vai lá e faz essa doação. São para infrações médias e leves, não é para qualquer tipo de infração. Infelizmente a gente tem todo tipo de condutor nas nossas vias. Só para você ter uma ideia, eu tenho minha academia ali na Avenida Siriemas, no entroncamento com a Avenida Brasil, e ali todo finalzinho de tarde fica uma aglomeração de crianças que saem das aulinhas dela ali e aguardam os pais chegarem na calçada. A gente tem muito cuidado com as crianças ali, porque todo finalzinho de tarde passa um engraçadinho acelerando, cara.
Você acaba de fazer uma curva ali a menos de 100 metros, tem a minha academia. O sujeito faz a curva ali entrando na Avenida da Siriema, sabendo que tem aglomeração de crianças ali, passa chutado. Ali nós não temos eu faço parte da gestão, pedi várias vezes um quebra-mola, nunca fui atendido. Mas corre o risco de acontecer ali uma tragédia, porque alguém assume esse risco quando passa ali. Então essa é uma gravidade que graças a Deus não aconteceu e não virá a acontecer, que é uma infração de altíssima responsabilidade. Para esse tipo de infração não há opção de você abonar ali a sua multa. Mas para as multas leves, para as multas médias, você pode estar optando ali. Cada doação ela vai te amparar em uma multa, 95% na leve e 90% na média. Então, assim, é uma alternativa, é um benefício e é facultativo. Para que isso aconteça, você precisa passar pelo procedimento de apresentar ali a sua defesa, né? Ser acatado e você poder, aí, dentro de um período, salvo engano, 30 dias, apresentar aí a sua doação para que seja feito esse abatimento. Quando você traz a realidade da sua academia, e eu estou aguardando ainda o posicionamento do Hildo Fácil e também do Luiz Carlos em relação, porque eu sei que foi aberto outras licitações para colocar, implantar em outros locais lombadas eletrônicas. E eu espero que, em especial, próximos a lugares onde tem aglomeração de pessoas, em especial escolas. Porque o que a gente vê de imprudência, de irresponsabilidade, principalmente na hora, aí vai querer culpar crianças. Mas não é a criança que está dirigindo um carro e não uma moto. E se você sabe que ali vai ter aglomeração de crianças saindo, criança não tem a responsabilidade, não tem a noção de um adulto. Mas os adultos que deveriam ter a responsabilidade que é passar em alta velocidade na hora de um fluxo de uma criança saindo da escola. Como é que você avalia essa situação? Felizmente, nunca aconteceu um acidente muito grave aqui que possa ter tirado a vida de uma criança na frente de uma escola, mas corre o risco. Infelizmente, já houve, não em escolas, mas no desembarque de veículos. Infelizmente, é algo iminente, Wesley. O sujeito, quando ele tem ali a sua CNH, ele possui o seu veículo, ele pode ter ambas as ferramentas como algo de um benefício ou até mesmo uma arma, dependendo da maneira que você utiliza. Quando nós nos referimos a instituições de ensino, nós temos um debate já há muito tempo em relação às implantações de lombadas elevadas. É algo que realmente chama a atenção, que gera uma segurança para as crianças ali, e é algo que eu já ouvi a manifestação de que este ano nós teremos um avanço positivo para essas implantações das lombadas eletrônicas. Eu moro no Montserrat e recém foi aberto ali a outra via da Avenida da Arapongas. Fórmula 1, se você quer assistir, é só ir para lá, né? Eu fui por um bom tempo motociclista, né? Que motoqueiro é um termo um pouco mais... Mas enfim, cara, eu estando nos grupos de motociclismo, eu vejo companheiros, colegas postando vídeo ali, acelerando naquela avenida. Final de semana, criança andando de bicicleta, crianças andando com os pais, um local que é assim como você falou, as vias de Nova Mutum, elas proporcionam uma segurança de trafegabilidade, mas depende da sua responsabilidade, você pode transformar essa via de segurança em algo terrível. Então, assim, ali já temos uma pontuação que vai ser instalado algumas lombadas eletrônicas também, mas não é para gerar multa. A multa é uma escolha que muitas vezes o condutor faz. Independente, lógico que eu não apoio aqui as lombadas eletrônicas de 30 por hora, não faz nem sentido. Mas nós vemos ali... É um remédio amargo que, infelizmente, a gente vai ter que engolir. Nós vemos ali sujeitos trafegando naquela avenida 120 para mais. Não faz sentido aquilo ali, cara. Não faz sentido. Aquilo é para uso comum, com muita responsabilidade. Às vezes um ciclista, uma criança que está ali... hoje nós temos... Vamos voltar aqui para algo muito mais pessoal. Hoje é muito difícil você ver uma criança no dia a dia fazendo o seu pedalzinho, uma atividade ao ar livre. E quando nós temos a criança ali, são vários fatores de insegurança que a criança tem que conviver e um deles é o trânsito. Então, precisamos tornar essa nossa sociedade algo mais seguro. E, infelizmente, a infração ela vai acarretar um dano financeiro, porque se não houver, o sujeito não toma jeito, tem que doer no bolso, infelizmente. Nessa situação, eu já aproveito aqui, falando desse projeto Lei 008, a gente já vai entrar naquele outro projeto, a indicação que é a número 022,
2026, que é em relação à criação da Polícia Municipal, que é a Guarda Civil Municipal, que poderia ajudar em muito justamente essas situações que a gente tem debatido. Talvez com a implantação cada vez mais desses sistemas, seria um dinheiro extra justamente para fazer a contratação desses guardas municipais e finalmente atender o anseio de uma sociedade que clama por mais segurança? Nós temos aí o nosso agora governador Otaviano Pivetta, que é um apoiador dessa implantação das guardas civis municipais para cidades com mais de 50 mil habitantes. Há receita do governo federal que pode vir compor para aquisição de viaturas, né, de armamentos para efetivação dessas guardas municipais. E nós precisamos entender que no Médio Norte nós somos a única cidade que não possui uma guarda municipal. Sinop está implantando, faz implantação. Sorriso já tem, Lucas do Rio Verde já tem. Temos outras cidades do interior, Rondonópolis, né, que já possuem. E aqui é uma ferramenta de composição das forças de segurança pública. A Guarda Municipal, ou a Polícia Municipal, dê a nomenclatura que acharem melhor. Mas a efetividade desse serviço ela vem de encontro com a tranquilidade do cidadão. Nós temos a iminência de um combate às facções, que é o programa Tolerância Zero, muito bem conduzido pelo governo do estado, com todo o uso da força de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, inclusive Corpo de Bombeiros, e muita tecnologia empregada. E quando nós temos uma força de segurança que está ali extremamente focada nesse tipo de combate, nós temos um comprometimento de efetivo em cima desta ação. E nós temos um ente da federação, que é o município, que pode ter a sua participação em relação à preservação da segurança pública no âmbito municipal, que é justamente a utilização, a implantação da Guarda Civil Municipal. Nós temos um fator iminente, trânsito. Fora o trânsito, nós temos o patrimônio do município. Fora o patrimônio do município, a complementação das ações da própria Polícia Militar, que ela é empregada no seu efetivo diretamente no patrulhamento, enfim, nas operações de mais contato, onde a própria Guarda Civil Municipal vem a dar esse suporte a esta complementação. E o governo municipal ter a sua real autonomia no que diz respeito à segurança pública. Então, assim, nós precisamos falar em modernização. Essa é uma ferramenta de modernização, de uma Smart City, de uma cidade inteligente, e nós não podemos deixar esse tema debaixo de uma pilha de prioridades. Essa é sim uma prioridade. Quando que o tema é prioridade, Wesley? Quando ele dói no nosso umbigo, quando ele dói no nosso calo. Nós não podemos aqui considerar que um tema sobre o outro é mais importante porque está me doendo mais ali ou aqui. Mas quando doer na segurança pública, pode ser tarde para que a gente traga uma resposta efetiva. Então nós precisamos antecipar este problema, até porque nós teremos um porto ferroviário aqui em Nova Mutum. E nós sabemos que esse tipo de investimento, de progresso, ele traz alguns desafios em relação à segurança pública. Nós vamos esperar que o governo do estado faça uma composição com qual garantia? Sendo que nós temos essa condição, nós temos esse potencial. Não vou fugir da segurança pública, porque quando você fala da Guarda Civil Municipal e tirando a Polícia Militar de frente de escolas, por que não o papel da Polícia Militar está ali, observando, acompanhando um acidente de trânsito? A Guarda Municipal poderia estar agilizando essa situação. Porque assim, o mês de março, se a população estiver bem antenada, elas vão entender. No dia 1º de março, houve uma tripla tentativa de homicídio, que ocasionou ontem, dia 31, com a morte de uma dessas 3 pessoas que foram baleadas. Posteriormente, na semana passada, 2 pessoas foram sequestradas em Nova Mutum. Aí a gente volta para a questão de qual é a preocupação da Polícia Militar e da Polícia Civil. É combater os crimes organizados, as facções. Só que estão amparadas em cuidar de toda uma cidade com outras estruturas, com outras demandas, e aquilo que deveria realmente estar e estão fazendo, dentro das suas limitações, fazendo. Só que poderia estar um esforço maior se tivesse menos preocupadas com outras situações tão menores em relação ao que a gente tem acompanhado. Esses 2 jovens, o corpo foi encontrado, o outro está desaparecido, mas os autores desses sequestros foram conduzidos à delegacia ontem, graças ao trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar.
E essa madrugada, já no dia 1º de abril, mais uma mulher foi vítima. Pessoas chegaram atirando nela, também guerra de facções. A polícia, quando tem esse suporte de uma guarda municipal, despreocupada com pequenos detalhes e justamente do que realmente importa é trazer uma segurança efetiva e maior para a nossa sociedade, casa justamente com o que você está falando. Nós precisamos pontuar aqui de uma maneira bem clara que o governo do estado, as forças de segurança pública de Nova Mutum, que correspondem ao governo do estado, estão fazendo um trabalho excepcional. Coronel Sec, Coronel Cláudia, Delegado Jean, Edmundo, Rodrigo, Dr. João, estão neste combate. Mas nós precisamos falar também de prevenção. E quando nós temos uma viatura posicionada em pontos estratégicos do município, nós impedimos que muitas dessas ações aconteçam. Mas o nosso emprego da Força de Segurança Pública do Estado está nesse combate iminente da Operação Tolerância Zero. O município precisa compor isso aí, Wesley, porque nós temos que ter essa estratégia de estar em todos os pontos quando não há uma força de segurança do Estado presente por conta de uma outra ocupação. E nós temos atribuições que precisam ser bem ditas aqui. Hoje a polícia militar, ela por lei, ela não deve mais atender a situações de trânsito. É uma atribuição que ela ficou para outro órgão de segurança pública. E qual que é esse órgão de segurança pública? Quem que vai dar esse suporte em relação ao acidente de trânsito? E é muito comum nós vemos a população chateada com isso aí, porque não é mais uma atribuição da Polícia Militar. É fato. Mas se acontecer tal coisa, a polícia não vai? Infelizmente não. É uma atribuição que não corresponde à Polícia Militar. Não adianta nós querermos aquilo que eu te falei em relação ao discurso, ao sorrisinho, ao tapinha nas costas. Temos que falar a verdade. Então nós precisamos entender que esse momento o município está sendo provocado para assumir uma responsabilidade. E tem que fazer, e tem que ser cumprido. Começa por onde? Pela implantação da Secretaria de Segurança Pública do município. E aí avança para as outras fases que culminará com a efetivação e implantação da Polícia ou da Guarda Municipal. Bom, existem algumas outras pessoas, em especial na educação, que são totalmente contrários. Mas o governo do estado de Mato Grosso tem dado a possibilidade, a oportunidade dos pais, alunos, funcionários, servidores, etc., de escolherem. As escolas estaduais devem se tornar ensino cívico-militar? Porque aqui em Nova Mutum a gente sabe de pessoas que estavam à frente de coordenações e muitas vezes tinham que ligar para a própria polícia para serem escoltadas. Diretores que tinham que ser escoltados até as suas casas porque eram ameaçados por jovens dentro das suas próprias escolas. Por quê? As facções ali também começaram a tomar de conta. E esses educadores não sabiam o que fazer. E é interessante quando a gente observa, poxa, deu-se uma oportunidade de militares e ali está dentro das escolas e professores dizem, não. Só que dentro dessas escolas, dentro do banheiro, drogas, ameaças, sexos e tantas outras coisas que aconteciam dentro dessas escolas estaduais. Essas informações você tem. Isso não acontecia longe, acontece em Nova Mutum. E aí a gente ainda se depara com alguns educadores, não, somos contrários a isso. Para que a gente quer militares aqui dentro? Qual é o seu pensamento em relação a isso? Afinal de contas, dia 13 e 14 de abril, a única escola que ainda não é cívico-militar terá essa oportunidade, que é a Rui Barbosa. Nós provocamos esse debate, nós fomos muito bem recebidos pelo ADE de Diamantino. A nossa assessora pedagógica aqui, a Karen, também abraçou essa demanda. Fizemos a provocação através de uma indicação. Wesley, eu assim, nem vou entrar aqui numa contextualização de narrativa. Porque parece que a sociedade e os pais desconhecem essa realidade do que acontece dentro das unidades escolares, Marcelo. Exatamente, mas aqui o que eu quero trazer para você de uma maneira prática. Quando nós temos índices, quando nós temos números, quando nós temos algo que ampara antes do discurso, nós vamos nos recolher ao debate. Porque nós temos ali o IDEB, que aponta os índices de ensino da educação. O estado do Mato Grosso hoje alavancou aí, eu não vou saber dizer para você aqui, mas assim, nós subimos de maneira drástica em relação à melhora dos índices de educação. Mas nós temos, se não me engano, saiu de 22º para 8º. Para 8º. Olha só o quanto nós melhoramos. Isso é um número, isso é um fato baseado em dados estatísticos.
E o que nós temos de ponto de início desta contabilização? A implantação das escolas militares, a implantação das escolas cívico-militares, a efetivação do ensino com qualidade na escola a partir da ordem e disciplina. Nós temos o quê? Professores começaram a ser mais respeitados em sala de aula. Nós temos o perímetro escolar vigiado por pessoas que garantem a segurança, tanto interna quanto externa. Nós temos o aluno cumprindo com o seu papel de aprendizagem. Nós temos a garantia de atenção dentro da sala de aula. Nós temos câmeras implantadas no perímetro escolar externo, interno e dentro de sala de aula que, de maneira eminente, mostram o que o aluno, o que o professor, o que aquela pessoa que está dentro daquele ambiente está realmente fazendo. Se não estiver aprendendo, não está em condições de estar ali. E aí nós temos pessoas que estão amparados por lei, porque onde o Estado não opera, ele abre brecha para que haja um governo paralelo. E o governo do Estado do Mato Grosso entendeu que as escolas, elas podem ser algo negativo também. Mas, em tempo hábil, aquilo que eu falei, antecipou-se a ação para que não gerasse um problema. Houve as implantações das escolas cívico-militares, saindo do ensino convencional para esse modelo de ensino que tem se provado a sua eficiência através de dados estatísticos, de pontuações, e está aí o IDEB. Saímos de 22º para o 8º nesse ranking nacional. O que nós podemos observar? Qual foi a pontuação de inicial até agora? Foi a evolução das escolas militares, as cívico-militares, que nos levaram a esta máxima, para que o professor, dentro da sala de aula, consiga fazer o seu real papel de educar, de ensinar e de aplicar aí a intelectualidade, né? Ensinar ao cidadão que o intelecto prevalece em todas as situações, principalmente no âmbito escolar. Então tá o recado aí para você. A consulta está marcada para os dias 12+1, que é o 13, e 14 de abril, das 7 às 19 horas. E envolverá toda a comunidade escolar, incluindo estudantes, pais, responsáveis e servidores. O objetivo é decidir sobre a possível adoção do modelo de gestão cívico-militar na unidade. E será realizado ali mesmo na nova escola Rui Barbosa, ali no Montserrat. E são duas opções. Você aprova ou não aprova? Não aprova. Simples assim. Aprovem. É uma melhoria. Até porque a gente lembra de como era uma das escolas, a Vigílio Correia. No passado, você tinha medo de andar próximo dessa escola. Parecia um presídio. E todas as vezes as informações que se recebiam de lá nunca eram positivas. Mas existem educadores que acreditaram, existem professores que arregaçaram as mangas. E hoje, quando se tornaram cívico-militar, mas já havia todo um trabalho, um aparato ali que possibilitou essa nova alternativa. E ali é uma nova realidade, Marcel. Cara, eu tenho que considerar aqui essa questão dessa mudança da perspectiva que nós tivemos ali. E reconhecer o trabalho do nosso amigo Jorge, né, cara, que é o diretor ali, juntamente com toda a equipe de coordenadores, professores, agora os inspetores, os monitores, que estão fazendo a diferença na vida dessa garotada. Essa semana eu precisei ir lá na Escola Virgílio, nós estamos aí sempre buscando algumas demandas sociais para ser acolhido. O Jorge, ele é sempre um cara muito positivo em relação a esse tipo de apoio, porque além da questão educacional, nós temos também uma questão social, que muitas vezes nós buscamos esse refúgio às instituições de ensino aqui no nosso município. Ele abriu as portas aí para acolher a capoeira, né, onde nós temos lá uma oficina que acontece semanalmente, e há assim uma mudança de perspectiva no ambiente que ali é formidável, Wesley. Como você falou, antes nós chegávamos lá, nós tínhamos onde que eu tô, meu Deus do céu? Preciso entrar aqui e sair. Hoje você entrar, você é acolhido, né? O ambiente te abraça, os profissionais que estão ali dentro, eles te acolhem de uma maneira mais diferente, porque muda esse aspecto de ambiente, de doutrina, né? Você tem aí realmente uma perspectiva totalmente positiva daquilo que você espera para nós falarmos aí realmente de uma aplicação de educação de qualidade. Não vou deixar você passar aqui sem tocar num outro assunto, porque também eu acredito que seja um esporte, apreciado por poucos, mas é um esporte.
E ter uma área especial reservada para atender esse público é de fundamental importância em relação ao som automotivo. Eu vi que você esteve recebendo essa galera justamente para tentar entender de como ajudá-los. Qual é a posição, como é que você tem tratado este assunto? Nós precisamos, Wesley, fazer uma divisão aqui. Há o som automotivo, que é profissional, né? Trata-se de investimento, trata-se de um amor na prática, e tem aquele som convencional que incomoda muitas vezes em ambientes que não condizem com esse aspecto. Quando nós temos o pessoal do som automotivo, eles estão improvisando um local para poder levar as suas famílias. Cara, são comerciantes, né? São pessoas profissionais autônomos, são pessoas do dia a dia que querem apenas um ambiente no sábado, à tarde ou no domingo, até um período que começa a anoitecer, para que eles tenham segurança de colocar o seu som e curtir com a sua família, com os seus amigos. O som automotivo, ele é muito individualizado em relação a você ter um som no seu porta-mala. Não que eu seja contra, mas o som automotivo, ele demanda de um local específico, porque é uma potência sonora diferenciada, são vários veículos no mesmo ambiente, né, que estão ali muitas vezes para competir um com o outro e promovem uma socialização naquele ambiente dentre estas pessoas respectivamente. Nós não podemos jogar tudo num bolo e considerar que isso é uma coisa só, não, muito pelo contrário. O som automotivo, ele é regido por pessoas que têm compromisso com a comunidade. São cidadãos que pagam impostos através das suas empresas, dos seus serviços, e querem um ambiente para que possam confraternizar por pouco tempo durante um final de semana. Nós precisamos entender que o nosso município, ele tem a capacidade de oferecer e de acolher estas pessoas, porque eles estão na margem de uma rodovia, no antigo pedágio ali, correndo risco. Muitas vezes você passa por lá, você vê o colega ali, o amigo com o seu veículo, com a sua carretinha, com a sua estrutura de som automotivo, com o seu filho do lado, e do lado passando uma carreta carregada de grãos. Ali está na iminência de um fato trágico poder acontecer. Até mesmo, não vamos falar aqui apenas da criança que está ali, mas o trânsito, ele tem várias situações que podem acontecer ali. Então, não somente falando aqui de uma tragédia pessoal, mas de tragédias materiais também ali que podem acontecer. Então, o município pode provocar um debate seguro, pode trazer a segurança pública para fazer parte desse debate, pode proporcionar a esses praticantes uma opção de lazer, um acolhimento. Não são bandidos, não são pessoas que estão ali com suas intenções desviadas, muito pelo contrário, são pessoas que trabalharam a semana inteira, que só querem um cantinho para curtir o lazer com a sua família. É justo que a gente possa promover. Agora, se por um acaso houver aquele ou este que fizer algum ato inconsequente, vai responder de qualquer maneira, independente de onde esteja, mas que esteja no local apropriado. Legal, dentro da lei e justamente respeitando a individualidade de cada um. Exatamente. E eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar aqui hoje no site Power Mix, trazendo tantas informações de grande relevância para a nossa sociedade. E olha que diversos assuntos foram abordados aqui. E eu quero parabenizar pelo trabalho, pela competência, e continue nessa jornada, nessa trilha, porque esporte e educação é o que transforma a nossa sociedade. Você é um dos grandes motivadores da nossa juventude. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Wesley, por essa oportunidade, por poder estar aqui com você mais uma vez. Eu vou cortar um trecho aqui da nossa fala e vou relembrar daquela foto nossa de 2015. Nós lá na eu acho que na BR. BR-163, lá no Trevo do Águia Branca, 2015, no Fora Dilma. Você me entrevistando, nós dois juntos, acho que dava 100 quilos a menos. Foi um dos primeiros movimentos que nós conseguimos trazer a sociedade para esse debate que nós vivemos hoje de uma realidade de conclusão de ideias do que é um Mato Grosso que nós queremos. E naquele momento lá nós pudemos protagonizar aquele marco, né? Tivemos outros movimentos semelhantes também, mas nós fizemos parte de uma história que nós precisamos relembrar. E eu vou postar um TBT e colocar uma foto nossa lá, cara, para quem esteve junto, para quem participou daquele movimento, ter essa nostalgia de relembrar daquilo ali. Então nós estamos juntos na caminhada há muito tempo, Wesley. Eu fico muito feliz de ver você liderar este projeto de podcast aqui do Power Mix, com muita responsabilidade, com muito compromisso, com muito
profissionalismo. Muito feliz ao vê-lo agora como legendário. É um propósito que eu respeito muito, que eu admiro muito. Acredito que todo homem precisa tirar, todo cidadão precisa dedicar um tempo ao contato com o Espírito Santo. Independente do seu templo religioso cristão, é importante que você tire esse tempo. Nós temos aqui o Legendários, nós temos outros movimentos. Eu sou do acampamento, sou do Homem de Honra, eu sou da Caminhada de São José. Eu procuro periodicamente estar ali mantendo a chama acesa, porque as distrações nos colocam em locais de muito questionamento espiritual. E quando a gente para um tempo para poder buscar essa missão de entrega à espiritualidade, nós estamos fazendo não um sacrifício para nós estamos fazendo um sacrifício para quem nós amamos. Eu fiquei muito feliz quando vi você fazendo esse sacrifício, porque eu sei que você é um cara muito espirituoso, você é um cara que tem sempre feito as suas postagens em relação à sua filha, fala muito de questões familiares. E o que é um homem que fala disso sem um contato com Jesus Cristo, né? Então, eu fiquei muito feliz, prestigio muito e desejo que a sua caminhada no Legendários aí seja de muita liderança e de muita conversão de homens. Legendários, e mais uma vez eu quero agradecer aqui a abertura, porque o Legendários não tem religião, né? Tanto é que o Wesley é evangélico, mas tem tantas outras pessoas que participam, tem diversas outras religiões ali participantes. E não por ser evangélico que eu não poderia participar de uma caminhada de São José. E é algo que eu vou falar para você porque eu recebi o convite e o pessoal, vamos participar da caminhada? Na próxima caminhada de São José eu estarei lá com vocês. Que legal. Tá? Independente de religião, todo aquele trabalho que resgata homens, que possa promover os homens a conectar-se consigo mesmo novamente, eu sou favorável, independente de qual religião que esteja promovendo. Eu acredito que a nossa sociedade ganha muito com essas ações da Igreja Católica, de igrejas evangélicas, e qualquer igrejas ou qualquer ações que venham fazer esses homens a olhar para si mesmo e saber da importância dele, de como tratar melhor a família, de como se... E a gente fala o tempo todo das pessoas que perdidas, e de olhar para dentro de si mesmo, eu posso impactar a minha sociedade de uma maneira positiva. E a gente vê muita gente no modo automático sem saber o que estão fazendo. E quando tem essas ações é justamente, para aí, vamos dar um tempo, vamos começar a observar o que você está fazendo. E em especial, se errou, assuma a sua cagada, assuma o seu erro e seja uma pessoa melhor para a sociedade. Tanto da Igreja Católica, seja do Legendário, seja de qualquer outra ação, tudo que tiver, se você puder participar, participe. Não critique, apenas participe, porque é um resgate, é uma oportunidade de você conhecer e ter novas visões. Obrigado mais uma vez, Maciel. Eu achava muito que eu servia, né? Eu estou aqui fazendo uma ação social, atendendo jovens e crianças e dando a minha contribuição. Então, possivelmente Deus está vendo isso. E eu vi o quanto eu era egoísta, porque eu não tirava um tempo para Deus para poder me submeter a um desafio espiritual. Eu julgava aqueles que se colocavam à disposição, porque eu me achava que eu fazia algo que era importante para Deus. E quando eu tive a primeira experiência de ir a um retiro, eu vi o quanto eu era egoísta, o quanto eu fui desrespeitoso, fui moleque. E hoje eu vejo que eu ainda não servi, não sirvo nada ainda aquilo que eu realmente preciso fazer para que eu possa, no mínimo, trazer uma vida para o cristianismo. Tenho buscado as primeiras que são da minha família. Eu preciso salvar a minha família para poder querer salvar outra. Para depois pensar até em salvar a minha também. Mas ainda esse processo ele vai durar muito tempo, talvez a minha vida toda. Mas nada se compara ao sacrifício que aquele que morreu na cruz, nosso Senhor Jesus Cristo, fez por nós. Então, sair da nossa zona de conforto, do local de egoísmo, né? Daquele ego, eu já sirvo, já faço. Você não faz nada, meu amigo. Vai para um retiro, busque um momento de espiritualidade, coloque seu joelho no chão, caminhe, carregue um fardo, busque se conectar. Depois você faz esse julgamento. Enquanto você não se propor a algum desafio como esse, o local de fala nós temos que nós estamos num país democrático. Mas é importante considerarmos a opinião daqueles que já participaram. Porque nós temos aqui um legendário e um campista, que ambos fizeram movimentos diferentes e sabem da resposta, do que
Deus tem para nós dentro destes movimentos. Então faça, depois você dá a sua opinião, que daí nós vamos parar para falar, realmente você tem razão. Mas antes disso, é apenas uma opinião sem nenhum tipo de embasamento. Muito bem, Marcel. Obrigado pela presença mais uma vez. Tamo junto. Conte sempre conosco. Dona Graci, ela é apaixonada e sempre que tem a oportunidade, eu tenho muito a agradecer a ela, porque ela pode ir, Wesley. Pode ir, que eu estou assumindo apoio. O Cláudio Rose, lá da Rádio Meridional, da mesma forma, pode ir. Porque sem essas pessoas a gente não tem possibilidade. E elas abrem. E aí, quem é empresário, e a gente dá a dica. Se você quer um funcionário cada vez melhor e conectado com a sua empresa, buscando realmente uma essência, possibilite. Porque quando a gente fala do Legendários, eu vejo as pessoas que vão lá servir, eles têm que pagar também para lá estar. Então, as pessoas por fora, eles falam muita coisa sem entender. Mas é assunto para uma outra história. Obrigado, Marcel. Um ótimo mês, feliz mês, com muita saúde. Amém. A você também, meu irmão. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Estou aqui para servi-lo. Quero ser o seu office boy lá na Câmara Municipal. Sempre que precisar de alguma demanda, manda para nós aí. Se não puder resolver, a gente busca alguém que consiga resolver. Nós temos 13 vereadores aí, todos muito aplicados em resoluções de demandas da nossa cidade, alguns com determinadas características para as resoluções de problemas específicos, outros, né, com as suas habilidades também. Então, de qualquer maneira, se eu não conseguir resolver, eu vou procurar alguém que consiga. À sua disposição sempre. Vereador Marcel Souza, Republicanos, hoje neste bate-papo aqui no site Power Mix. Quero imensamente agradecer você que nos acompanhou até aqui e que Deus possa abençoar esse mês de abril de uma forma extraordinária a sua vida. E sempre conte com a família aqui do site Power Mix para levar assuntos de grande relevância para a nossa sociedade. Até o nosso próximo encontro.